né? O desapego excessivo também é uma forma de apego. O budismo fala sobre isso. Então, a pessoa ser excessivamente desapegada não significa que também talvez ela não tenha se tornado uma fanática do desapego. Quando isso vira o quê? Uma bandeira a ser levantada e eu preciso mostrar isso para o mundo. Tudo aquilo que eu preciso mostrar demais para o mundo significa que não está firmado dentro de mim, porque eu preciso mostrar. Quando eu mostro, eu tenho aquela sensação de aprovação. Então, eu mostro em busca de aprovação. Agora, o ego, ele pode ser direcionado. Por quê? Um ego fortalecido, mas mal direcionado, ele pode levar para um caminho de equívoco. Então, é muito importante, quando a gente fala sobre ego e espiritualidade, compreender que estruturar o ego é importante, fortalecer, mas fortalecer para qual lugar? Né? Eu estou estruturando esse ego para quê? Para eu me tornar uma pessoa mais equilibrada, para eu conseguir enxergar a divindade em tudo, para eu conseguir perceber que os desafios são oportunidades de crescimento, ou eu estou fortalecendo esse ego para me tornar uma pessoa manipuladora, para passar por cima dos outros, né, para fazer o mal. Então, o ego ele também pode ser polarizado. Então, a espiritualidade universalista, no meu entendimento, ela consegue trazer ferramentas para a gente conseguir expandir um pouco mais, não ficar preso à culpa, né, à repressão, trancamento da consciência. Acho que pode, eu posso compreender nesse sentido. Espiritualidade universalista, em relação à religião, ela traz uma liberdade de consciência maior. Como diferenciar a dedicação espiritual do fanatismo religioso? E de que forma que o ego pode ser distorcido, inclusive evitar que a pessoa acesse a via do autoconhecimento? A busca espiritual, ela pode se transformar em uma fuga da realidade, em uma fuga do cotidiano? Essas e outras perguntas mais serão respondidas por Diego Roque aqui na TV Consciência Próspera. Não sei qual é o número da vinda dele aqui no programa, que ele já veio várias vezes. Então, bem-vindo mais uma vez, Diego. E a gente já começa com essa primeira pergunta, já que é como diferenciar, então, essa dedicação espiritual de fanatismo por linhas religiosas, por mestres, por figuras espirituais, que inclusive é o nosso tema de linha de pauta hoje aqui com Diego Roque. Maravilha, Samuel. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Não sei qual o número, mas sempre feliz de estar aqui, sempre muito bem acolhido, muito bem recepcionado nos bastidores, energia sempre muito positiva. Então, te agradeço pela oportunidade de estar aqui. São 16 anos, é isso, de Consciência 16 Próspera? anos, hein? Comemoramos no dia 9 de março de 2026 com a primeira convidada, que foi lá no dia 9 de março de 2010, que foi a Monja Cohen. 16 anos e mais de 1.000 convidados. Maravilha, aprendendo muito. E fazendo parte da minha busca espiritual e também da dedicação, né? Essa pergunta muito boa que você fez para começar esse encontro e que traz uma reflexão muito grande, né? Porque existe aí um limiar, né, entre o que é se dedicar e o que é, de repente, acabar fanatizando, né? E é muito importante falarmos sobre isso, porque vamos chamar assim, o primeiro passo de uma caminhada na espiritualidade é o despertar espiritual. E o despertar espiritual, ele tem algumas características muito interessantes. Despertar espiritual traz o entusiasmo. Então, o entusiasmo traz aquela vontade de buscar, de consumir conteúdos, de conhecer pessoas, de fazer cursos, assistir podcasts. Só que em algum momento isso passa, né? E aí, quando passa esse entusiasmo inicial, aí justamente é que começa a verdadeira busca espiritual, porque isso vai ter que ser integrado com a vida material, vida cotidiana, vida real. Então vai ter que integrar pagar boleto com busca espiritual, né? Entender que existe sim uma forma de você integrar a sua caminhada na vida material com a sua busca interior, sem fuga. Então tudo aquilo que leva para fuga é um caminho de desequilíbrio. Então a gente pode falar ou pode compreender que leva talvez para um caminho de fanatismo, né? Fanatismo é o excesso da polaridade. Quando você se torna fã. Então, como disse, se eu não me engano, foi Cazuza que falou: o fã de hoje é o linchador de amanhã.
né? Então, quer dizer, o fanatismo ele sempre leva para um caminho de desequilíbrio, porque você perde a noção de análise, de discernimento. Então a gente perde a capacidade de discernir quando a gente cai num caminho de fanatismo. E pior ainda, o fanatismo cai no julgamento, de julgar o que o outro entende como busca, como fé, ou como entendimento de vida, como errado, só porque não está indo pelo caminho que a pessoa julga ser o caminho correto. Então, todo caminho que leva para um desequilíbrio, seja de excesso, né, ou de julgamento, a gente pode considerar que é um caminho de fanatismo. Agora, a dedicação é dedicar-se a algo. E é interessante porque a própria palavra dedicação, ela é muito legal. A etimologia da palavra dedicação vem de dedicatio, do latim, que significa consagrar aos deuses. Então, olha só, a palavra dedicação é uma palavra espiritual, não é? Então, o que está sendo dedicado verdadeiramente aos deuses ou à natureza, ou seja lá o que a gente quer chamar, numa busca espiritual. Por exemplo, um iniciado da Umbanda vai dedicar a sua busca espiritual aos orixás, não é? Aos seres da natureza. Um yogi, por exemplo, vai dedicar a sua busca espiritual a Shiva. Então ele vai entender que tudo é Shiva, então tudo ele dedica a Shiva, tudo que ele faz. Então dedicação é tudo aquilo que a gente consagra, ou seja, que a gente encontra a divindade no que a gente realiza. Não necessariamente precisa ser uma busca espiritual, pode ser no trabalho, pode ser num relacionamento familiar, numa conexão com pessoas. E você sabe que das tradições da bruxaria natural, naturalmente na Wicca, para você adentrar o caminho iniciático, antes de você ser iniciado, você passa por um processo que é chamado exatamente de dedicação. Então, a pessoa passa 1 ano no processo da dedicação para reconhecer lá depois desse 1 ano se ele realmente ou ela realmente quer adentrar aquele caminho iniciático. Então, é 1 ano de experiência, de dedicação para com os deuses, para com o grupo, para com todo o processo de reconhecimento daquela filosofia e daquele caminho. Aí, depois desse 1 ano, tem que estar ressoando o próprio buscador para ser o iniciado naquela tradição, e também aquele que é o hierofante, também aquele que vai trazer, que é o irmão ou a pessoa que vai trazer para dentro daquele círculo fechado. É o mesmo nome, dedicação. A pessoa passa pela dedicação. Depois de 1 ano, ó, primeiro dedicação de 1 ano. Você aguentou 1 ano, sabe como é que é? Pode se aprofundar nos conhecimentos para outros futuros caminhos, outras futuras jornadas. Agora, em relação ao ego, o ego ele tem uma função, ele tem alguma função no processo evolutivo assim na vida, e o ego ele pode distorcer também aquele autoconhecimento, a pergunta que eu fiz lá no início do programa? Sim, o ego ele tem uma relação muito integrada com tudo que se refere à dedicação, porque passa pelo ego, né? Tudo passa pelo ego. Agora, o ego, ele pode ser direcionado, porque um ego fortalecido, mas mal direcionado, ele pode levar para um caminho de equívoco. Então, é muito importante quando a gente fala sobre ego e espiritualidade, compreender que estruturar o ego é importante, fortalecer, mas fortalecer para qual lugar? Né? Eu estou estruturando esse ego para quê? Para eu me tornar uma pessoa mais equilibrada, para eu conseguir enxergar a divindade em tudo, para eu conseguir perceber que os desafios são oportunidades de crescimento, ou eu estou fortalecendo esse ego para me tornar uma pessoa manipuladora, para passar por cima dos outros, né, para fazer o mal. Então, como tudo que a gente vive aqui nesse planeta tem polaridade, o ego ele também pode ser polarizado, né? O que seria a polarização? É o ego doente. O ego doente se chama egocentrismo. Então é uma das doenças do ego, né? O egão inflado. Então com esse ego muito inflado e mal direcionado, ele pode levar para um caminho de equívoco, com certeza. E a pessoa pode ser muito dedicada e ainda assim está indo para um caminho de equívoco. Você já citou aqui em relação a essa fuga da realidade, mas traz para nós, assim, no programa de hoje, em que momento, em que exemplos que essa busca espiritual, mesmo dedicada, pode se transformar em uma fuga da realidade, ou fuga dos compromissos do dia a dia, do cotidiano, em vez de um chamado da alma. Sim. Tudo aquilo que leva para um caminho de desequilíbrio
a gente pode considerar que está caindo para uma polarização, ou seja, está levando para um caminho que não é o caminho do meio, que não é o caminho da harmonia. E isso não é positivo, e é importante despertar o autoconhecimento nesse sentido, né? Para você fazer uma autoanálise e compreender se aquilo que você compreende como uma busca espiritual está te levando para um caminho de desequilíbrio ou para um caminho de fuga. O que é a fuga? A fuga é o afastamento do equilíbrio. Então, por exemplo, a minha espiritualidade ou a espiritualidade que alguém esteja buscando, ela ajuda a viver a vida prática, ou seja, me ajuda a me trazer força interior para eu enfrentar os desafios que eu preciso enfrentar no dia a dia, porque isso faz parte, né? Não significa que uma pessoa que é dedicada numa busca espiritual não vai ter desafios materiais. Sim, vai ter, mas talvez tenha mais equilíbrio nesse sentido. Então eu consigo me relacionar melhor com os boletos que chegam, né? Com a conta atrasada, com a perda de emprego, com estresse no relacionamento, não é? Com estresse no trânsito, por exemplo. Então, uma busca espiritual ela pode ajudar, porque eu vou buscando compreender a essência das coisas. Não significa que eu compreendi, nem que eu me vejo afastado de nada disso, né? Eu me vejo inserido nisso como um estudante da consciência, oscilando também, mas buscando boas referências, né? Então, o Uhum. fato de eu estudar um tema que é um tema de consciência elevada, não significa que eu alcancei aquela consciência, mas aquilo é uma referência, então pode ser um norte para eu alcançar. Agora, se essa busca espiritual, ela começa a fazer eu me afastar da realidade, ou seja, eu começo a perder a prosperidade, perder o equilíbrio material, não conseguir me relacionar bem com pessoas. Então, isso é um caminho de fuga. Começar a me sentir muito especial, isso é muito perigoso, né, Samuel? Numa busca espiritual, você começar a se sentir muito importante, muito especial. Todos nós temos a nossa importância no mundo, precisamos ser importantes para nós mesmos, mas a gente não pode se achar muito importante e muito especial, porque isso também pode ser uma fuga e também pode fazer mal, não é? Uhum. Buscar também somente poderes espirituais pode atrapalhar esse processo evolutivo? Estamos num caminho de evolução. Querendo ou não querendo, estamos evoluindo. Então, sendo empurrado ou não sendo empurrado pela espiritualidade ou pela vida, de alguma maneira a gente evolui, seja pelo caminho da dor ou pelo caminho do amor. Então, a evolução ela está acontecendo de alguma maneira. Agora, o fenômeno, ele faz parte da experiência humana, né? Isso acontece. Existem fenômenos na natureza, por exemplo, não é? Tempestades, tormentas, enfim, tudo isso acontece, faz parte, são fenômenos da natureza, seja fenômenos naturais. Então existem os fenômenos naturais ligados ao espírito, como por exemplo clarividência, a mediunidade também, isso são fenômenos naturais ligados à natureza humana. Então isso é normal, e se bem desenvolvido pode ajudar bastante. Agora, se ficar preso na busca simplesmente pelo fenômeno, você vai ficar preso no fenômeno, na fantasia. E isso com certeza não é positivo. Por quê? Do que adianta eu desenvolver a capacidade de enxergar espíritos e eu não conseguir enxergar um familiar meu que está precisando de ajuda, enxergar uma possibilidade de melhoria na minha vida? Do que adianta eu conseguir escutar os espíritos e transmitir mensagens, se eu não consigo escutar a pessoa que está ao meu lado ali, e de repente ela está precisando de ajuda, está falando coisas nas entrelinhas ali, eu não estou conseguindo compreender. Então, a gente precisa conseguir equilibrar isso, para não cair nesse caminho de fuga e de busca excessiva pelo fenômeno, porque senão a busca pelo fenômeno você para somente nisso, e aí vira o show, o entretenimento esotérico, não é positivo. Uhum. Qual a diferenciação entre religião e espiritualidade, já que nós estamos falando sobre busca espiritual, e esses caminhos, eles retratam em si seus incentivos, né, de uma busca espiritual? Sim. Vou falar enquanto um estudante da espiritualidade, né, então não sou um especialista nem em espiritualidade, nem em religião, realmente não sou um erudito, né, nessas áreas, mas enquanto um estudante da espiritualidade universalista, eu percebo que existem
existe conhecimento, existe sabedoria, existe luz em todos os caminhos. A verdade é um espelho que se quebrou e foi partido em vários pedacinhos. Cada um pega um pedacinho, olha naquele espelho e pensa que encontrou a verdade do universo. Então, cada religião tem um pedacinho desse espelho. Ou seja, todas as religiões estão certas dentro da sua realidade. Então, elas têm pérolas, têm ouro, têm luz, porque tem a possibilidade de você se reconectar. Religião é o religare, através de uma convenção, que tem regras, né, tem dogmas, tem um caminho a ser seguido. Então, a religião, bem como qualquer caminho da consciência, tem os seus limites. Então, o caminho religioso, em algum momento, ele vai chegar numa barreira ali. É a barreira do seu dogma. E aí você pode, de repente, numa outra religião, encontrar outras verdades, ou outros caminhos, outras explicações, outras conexões com a divindade, que também, em dado momento, vai chegar no limiar ali, que é a limitação da religião. A espiritualidade, ela poderia ser uma via mais ampliada, no sentido de poder beber um pouquinho de cada fonte e conseguir enxergar a natureza do espírito em todas as coisas, não necessariamente dentro de uma convenção ou dentro de um templo, até porque, se a gente pensar assim numa religião que é muito conhecida no nosso país e no mundo inteiro, o cristianismo, por exemplo, não é? Baseada nos ensinamentos de Cristo, de Jesus. Jesus não fundou uma religião, né? Jesus era um revolucionário, então ele deixou ensinamentos espirituais, que dentro da religião são convencionados e cria-se dogma. Então a espiritualidade universalista, no meu entendimento, ela consegue trazer ferramentas para a gente conseguir expandir um pouco mais, não ficar preso à culpa, né, à repressão, a trancamento da consciência. Acho que eu posso compreender nesse sentido. Espiritualidade universalista, em relação à religião, ela traz uma liberdade de consciência maior. Existem outros sinais que você poderia identificar sobre o fanatismo em si? Ou, por exemplo, um fanático espiritual que utiliza um tipo de roupa específica ou um tipo de termos e falas para validar uma certa superioridade. Por exemplo, você já citou 2 vezes que você não é acadêmico, né? E eu sei, porque eu também atuo na academia, já dei aula, provavelmente esse ano eu vou voltar a dar aula novamente. E tem termos que são utilizados na academia e pode soar exatamente com essa perspectiva de superioridade. E se a pessoa pegar e falar, não, eu sou o rei da Coca-HP, eu fiz um diploma tal, essa conexão tal, né? Mas no campo espiritual, vestimentas, linguagens, quais os sinais que a pessoa pode identificar, né? Sim. Porque na maioria das vezes também a pessoa adentra em um caminho e nem sabe que está num caminho fanático em si. É verdade. Um dos princípios do fanatismo é o julgamento excessivo. Então é julgar tudo aquilo que está fora ruim e tudo aquilo que está dentro bom. Então isso é um ponto assim muito importante a ser observado. E por onde começa essa observação? De dentro para fora. Então como é que eu faço para observar o fanatismo? Primeiro eu me observar, se eu não estou trancado nas minhas ideias. Então, por exemplo, o excesso de ceticismo, por exemplo, né? Uma pessoa excessivamente cética, ela pode se tornar uma fanática por esse caminho. Ou seja, trancou a consciência. O desapego também, né? O desapego excessivo também é uma forma de apego. O budismo fala sobre isso. Então, a pessoa ser excessivamente desapegada não significa que também talvez ela não tenha se tornado uma fanática do desapego. Quando isso vira o quê? Uma bandeira a ser levantada e eu preciso mostrar isso para o mundo. Tudo aquilo que eu preciso mostrar demais para o mundo significa que não está firmado dentro de mim, porque eu preciso mostrar. Quando eu mostro, eu tenho aquela sensação de aprovação, então eu mostro em busca de aprovação. Então isso também é um dos aspectos, né? Eu preciso mostrar muito para o mundo, e eu preciso mostrar que o mundo inteiro está errado e só o meu grupo está certo. Isso também é uma visão fanática das coisas. Então, às vezes, até quem diz que não é fanático pode cair no fanatismo de dizer que não está... Então, todo radicalismo não é bom, né, Samuel? Tudo aquilo que leva para uma polarização
nunca é bom. Questionamento. Eu acho que o melhor caminho é sempre o questionamento das coisas. Uhum. E qual a diferença entre uma pessoa ser um estudioso, estudar a espiritualidade, e ser um praticante da espiritualidade? Eu falo isso porque eu escrevi um terceiro livro chamado Práticas Bioxamânicas, que tinha um intento específico, que não era necessariamente a pessoa somente estudar, que é importante, que eu acho legal, mas e essas outras, e essa questão de colocar em ação as ideias, né? Nossa, excelente pergunta. Você me fez lembrar de um professor português, se eu não me engano, se chama José Ramos. Ele é da Acrópole, da Nova Acrópole de Portugal. E tem um texto dele na internet muito bom no site da Nova Acrópole Portugal. Depois eu posso até passar para você, se puder colocar na descrição do vídeo. Enfim, quem quiser depois buscar. Então vamos combinar, porque aí tem um dos moderadores lá que tem acesso ao YouTube, e aí ele coloca lá, que fica lá já o link direto. Legal, então, porque é um texto longo sobre busca espiritual. Um dos moderadores da câmera não estava em mim, é ele mesmo, tá? É o Diego Roque. Então, ó, é o seguinte, depois eu vou pedir para esse moderador chamado Diego Roque entrar lá. Tem acesso lá, então. Eu vou pedir, e se ele trabalhar direitinho, ele vai colocar aí ele fala assim, né, o José Ramos, se eu não estou... O título qual que é do texto, lembra? Eu não lembro agora, mas eu posso buscar aqui, depois quando fizer o corte para você, eu busco aqui. E num trecho do texto, ele fala que a busca espiritual, ela tem uma relação muito próxima com o processo digestório humano. Não necessariamente a quantidade de alimentos que você ingere tem uma relação com aquilo que é metabolizado no seu corpo. Então, às vezes, você come pouco, mas alimentos que têm bons nutrientes, e você nutre o teu corpo com vitaminas, minerais, e você entra no equilíbrio. Então, a quantidade não significa qualidade. Na busca espiritual, é igualzinho. Não significa que eu, porque fiz todos os graus iniciáticos de uma ordem específica, ou porque li determinados livros, né, ou porque sigo determinadas doutrinas, ou porque maratonei uma quantidade X de vídeos, não significa que eu vou me tornar uma pessoa iluminada. Mas pode ser que eu leia um livro que transforme a minha vida. Né? Por exemplo, aqui, ó, vou fazer propaganda, o livro Na Luz dos Xamãs aqui, ó. De repente você lê esse livro aqui que eu estava falando pro Samuel, pessoal, que esse livro aqui é um curso, tá? É um curso de xamanismo. Então, de repente, você lê esse livro aqui, que é do professor Wagner Borges com Samuel, e tô fazendo propaganda porque é bom mesmo, né? Porque são meus amigos. De repente, você lê um livro desse aqui, cara, que transforma a sua vida. Então, não necessariamente é a quantidade do que a gente consome que vai fazer com que a nossa consciência se ilumine. De repente, você tem pequenos momentos de iluminação na sua vida que pode transformar a sua vida num texto específico que você lê. Né? Você tem um despertar espiritual. Sim. E por falar em propaganda, quero avisar vocês que estão aqui acompanhando esse livro aqui, que é do Diego Roque, que o Na Luz dos Xamãs, toda terça-feira, ele tem recebido, assim, autógrafos, e você pode receber o seu também autografado. Então, eu e o Wagner Borges sentamos aqui nessa mesa, inclusive, e autografamos os livros, que pode ser enviado pelo correio, já que o Diego comentou e mostrou o livro. Deixa eu ver que você tem aqui o contato. Você escreve pelo WhatsApp 11, ou para o WhatsApp 11 98880 1545, e você vai receber esse livro na sua casa, você encomenda, né? Você encomenda e recebe autografado. Você pode receber na sua casa, autografado em todo o território nacional. Na Luz dos Xamãs, estamos super contentes, eu e Wagner, e a editora também, todo mundo da equipe, porque nós lançamos no final de novembro e já no mês de março já saiu a segunda edição, porque esgotou a primeira edição do livro Na Luz dos Xamãs. Não, a gente não está fanático pelo livro, é que, nossa, realmente está um caminho inspirador, assim, muito mesmo. E é libertador, porque ele é transcultural, é bem interessante. Não fala de uma espiritualidade xamânica apenas de uma linha, mas de uma diversidade de caminhos. E é o seguinte, pessoal, esse livro aqui, ó, esse aqui é meu, viu? Eu trouxe aqui e eu trouxe para ganhar o meu autógrafo, que tá faltando, porque eu já tenho do professor Wagner Borges, está faltando do Samuel, então eu trouxe aqui para ganhar o meu autógrafo hoje, viu? Muito bom. Que ótimo, viu? Estou aqui mudando aqui para mim de novo, aqui nessa. Vamos trazer mais uma relacionada com isso, né?
nos meios religiosos tem certos caminhos e dedicações que me parece que têm conotações que podem ir para um lado quanto ir para um outro. Por exemplo, com a pergunta que eu vou fazer agora. Qual o perigo de reprimir, e muitos têm disso, ou o oposto, de extravasar Uhum. a sexualidade como um suposto método espiritual? Sim. A sexualidade faz parte da natureza humana. Então, isso é uma questão biológica, inclusive. A gente não consegue viver sem beber água, por exemplo. Você pode ficar um tempo, mas você vai desequilibrar o seu corpo físico. A gente pode ficar um tempo sem comer. Isso vai desequilibrar o nosso corpo físico também. Então, o equilíbrio é fundamental. A sexualidade faz parte da biologia humana. No meu entendimento, reprimir a sexualidade é um péssimo caminho, porque você vai reprimir algo que é da natureza humana. É claro que isso faz parte da minha caminhada, é o que eu enxergo como um caminho natural do ser humano. Então, reprimir, mesmo que seja com o intuito de você condensar uma energia ali, né? Você criar uma força interior, na minha compreensão, em algum momento vai te levar para um caminho de desequilíbrio. Vai te desequilibrar, que não seja a sexualidade, pode desequilibrar algum campo da vida. Porque isso é uma questão biológica. Agora, você não sei, Exacerbar. exagerar, eu não consigo falar essa palavra, eu sempre me enrolo, mas você exagerar algo que é da natureza humana, você vai cair por um caminho de desequilíbrio, com certeza. Então, enxergar qual é a sua natureza dentro da natureza humana e encontrar o equilíbrio a partir da sua natureza, a partir da sua realidade. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que vão ter uma biologia que vão sentir mais necessidade de ter esse tipo de movimentação. Tem pessoas que vão ter essa energia um pouco mais contida, mas ela faz parte da natureza humana. Você pode, por escolha, equilibrar, ou pode, por escolha, também reprimir ou expandir demais, e o importante é analisar o resultado disso na vida prática. Então, se na sua vida prática isso te traz satisfação, equilíbrio, iluminação, excelente. Agora, se isso só está trazendo a repressão e você está se escondendo de você mesmo para tentar criar uma máscara e ser uma pessoa bonita e para reforçar algo que você quer mostrar para o mundo, talvez seja uma enrascada. E nesse ponto também, qual é o risco, né, de se tentar apenas ser um ser de luz e ignorar as emoções negativas? Eu acho que isso é uma enrascada, né? Eu não sei, porque mesmo se eu tentar, não vou conseguir ser assim. Então, toda vez que eu tentei reprimir uma emoção minha, sempre deu problema, sabe? Toda vez que eu tentei me mostrar para o mundo iluminadinho demais, equilibrado demais, cara, caí também. Em algum momento eu caí no desequilíbrio. Então, é reforçar dentro de você a espiritualidade no sentido de compreensão. Tipo assim, dedicar o caminho de despertar de consciência para conhecer a si mesmo, para saber qual que é o temperamento predominante da minha personalidade. Isso é muito importante. Se eu conheço qual é o temperamento que predomina na minha personalidade, eu vou saber qual é o meu ímpeto, qual é o meu tipo de impulso natural, porque faz parte da minha natureza. E dentro disso, buscar um equilíbrio, não reprimir, né? Então, se eu sou uma pessoa que tenho como característica de personalidade o elemento fogo predominante, por exemplo, eu sei que eu vou ser uma pessoa que vou ter impulso para realizar. Eu posso colocar isso na minha vida de forma natural e ser muito positivo, ou seja, eu posso me envolver em projetos que precisem, né, que necessitem desse impulso, né, desse início, dessa força. Agora, se eu, por exemplo, me envolvo num projeto que tem um outro tipo de propósito, pode ser que essa chama não seja positiva nesse contexto. Isso pode fazer mal, de repente. E também nessa questão também de positividade, né, existe também a questão de armadilhas ou enrascada, como foi falado aqui, né, da positividade tóxica, né, da positividade tóxica, inclusive
nas redes sociais também, dessa conexão de positividade. O que você pode falar sobre essa questão em si, né? O otimismo é importante para a vida. Eu acho que ser uma pessoa otimista sempre é bom e não vai ser tóxico. Agora, claro, tudo que é em excesso não vai ser bom, não vai fazer bem. A gente vive num mundo que tem tanta negatividade que qualquer caminho que leve para positividade eu considero que é um caminho positivo. É um caminho que vai fazer bem, né? Vai fazer bem de alguma maneira. Então, buscar ser positivo nas situações da vida, eu acho que isso faz bem. Agora, usar da positividade como algo para me tirar da realidade, aí é negativo. Porque é aquela história, né? A minha vida tá um caos, não tem prosperidade, os relacionamentos não estão dando certo, eu sou uma pessoa intragável, é o espalha-rodinha, né? Você chega no lugar, todo mundo sai correndo, mas a pessoa ainda tá lá no namastê gratiluz. Mas peraí, então essa positividade aí não tá fazendo bem para as relações de vida. Então ela precisa levar para um caminho de equilíbrio. Otimismo é muito bom, positividade é muito bom, mas precisa reconhecer a polaridade da positividade, que é a negatividade que faz parte do ser humano. Como uma energia leva a outra, porque é parte de uma mesma energia, a positividade que eu reconheço em mim, eu também preciso reconhecer que ela tem uma polaridade, porque é a mesma energia. Sim. Então, da mesma maneira que eu sou positivo para uma situação, a negatividade está dentro de mim. Será que eu estou sabendo reconhecer e trazer à luz também essa negatividade? Isso é importante. E um outro ponto também das redes sociais é o excesso também de informações e conteúdos que rebaixam essas sequências energéticas. E nesse quesito e nesse ponto, quais os perigos, então, dos canais espiritualistas que vão focar apenas no fim do mundo ou em artefatos negativos e prejudiciais que podem estar na pessoa, ou catástrofes? O que você sente também em relação a essas propagações, né? É verdade. Como todo fenômeno humano que tem a polaridade, existe a vertente da espiritualidade que leva para esse caminho. Agora, se existe, é porque tem pessoas que consumem, não é? Então, se algo está sendo apresentado para o mundo e tem pessoas consumindo, é porque tem pessoas que estão sintonizadas com esse tipo de vibração. O próprio nome já diz, né? Uma vibração de alarmismo leva para um lugar alarmista, alarme, negatividade, tensão. Então você não manifesta a sua expressão, você manifesta apenas a sua atenção. E isso é um artifício, inclusive, da rede social, porque ela mexe com as nossas emoções. Os algoritmos, eles são muitas vezes calibrados para despertar esse tipo de emoção no ser humano, porque já se compreende que isso prende a atenção. Então a indignação, a raiva prende a atenção da pessoa. Então ela fica com raiva, o que ela faz? Ela quer ficar presa ali naquele vídeo ela fica presa muitas vezes sem perceber para colocar um comentário, para expressar sua indignação. E a espiritualidade que leva para esse tipo de vertente, né, de fim de mundo e de só existe obsessão espiritual, né, e a projeção astral, tome muito cuidado, isso também mantém a consciência presa e é altamente magnético, porque a gente vive num plano, que é o plano material, um plano denso. Então, é um plano que naturalmente nos leva para esse caminho mais denso. Se a gente não percebe, a gente fica preso nisso. Então, essa espiritualidade de previsão de fim de mundo, negatividade, obsessão espiritual, ela pode prender muita atenção porque ela leva para esse lugar que é magnético, que é esse viés mais eu não consigo pensar na palavra correta agora aqui, né? Mas que prende a consciência de alguma maneira. Aprisionante, né? Isso aí, exatamente isso. E no dia a dia, no cotidiano, às vezes a gente está numa empresa, às vezes a gente está num trabalho mesmo espiritual. E como é que a gente pode lidar, então, com aquelas pessoas negativas, mas sem entrar em conflito? E pegando mais um adendo, já que você citou isso. E se a pessoa for do elemento fogo, se a pessoa for um colérico? Né? Eu pensei, você estava falando, me veio até o trocadilho. Que se fogo, né?
É usar aquele mantra clássico, secreto, iniciático, que você só acha nos lugares mais secretos possíveis que existem, e a gente vai abrir aqui para a galera agora, que é um mantra. Uhum. Então, a pessoa que vem trazer a negatividade, vem trazer a fofoca, vem trazer a reclamação, em primeiro lugar, lembrar que semelhante atrai semelhante. Se essa vibração chegou próximo de você, é porque você também, de alguma maneira, vibra nela. Então, despertar a consciência para conseguir compreender. Chegou a reclamação, chegou a fofoca, tenta usar esse mantra, né? A pessoa chega e você fica, Você não interage, né? Você não dá mais palha para fazer aquela fogueira ali se inflamar mais. E levar tudo num bom humor também, né, Samuel? Porque num ambiente de empresa, num ambiente corporativo, existe muita competitividade. Então, a competitividade ela é um padrão humano também. E isso é muito acentuado no ambiente corporativo. Então, a competitividade ela também faz com que a gente desperte muito o julgamento. Então, começa a apontar, formam-se grupinhos, e aí, com a consciência espiritual desperta dentro da gente, a gente consegue perceber esse tipo de vibração que pode levar para um caminho que não é muito bom. Teve um momento que estava comentando sobre essa questão do entusiasmo, também citou motivação. Então, traz um paralelo entre esses picos de motivação e também a constância. E de que forma que essa constância pode, de alguma forma, ser interessante nesse desenvolvimento espiritual, né? A constância ela é fundamental para tudo que a gente vai realizar na vida. O que é a motivação? É o motivo da ação. Então, motivação é o movimento, né? Vem de movere, né? Vem de movimento. Energia é movimento. Então, qual o tipo de energia está motivando a minha ação? Qual é o motivo? Qual é a energia que está conduzindo ali a ação que eu realizo na minha vida? Acho que compreender quais são as nossas motivações pode fazer com que a gente compreenda também o caminho que a gente está seguindo. Eu não peguei a segunda parte da pergunta que você fez. Então, a outra é constância, a outra, em vez de constância, os picos de motivação, sim, né? Os picos de motivação. A constância ela é muito importante em tudo que a gente vai realizar na vida. O que é a constância? É um pouquinho todos os dias. Fazer constantemente, como diz a professora Lucilena Galvão, sem pressa e sem pausa. Um pouquinho todos os dias faz alimentar essa chama da espiritualidade que existe dentro do coração. Pouquinho todo dia. A dedicação, ela diz muito sobre isso. Eu não preciso fazer um pocão, né? E nem deixar de fazer. É fazer um pouco todos os dias. E aí é legal a gente despertar 4 aspectos aí dentro dessa caminhada, né? Que tem uma relação direta com a motivação, com a dedicação e com a constância. O primeiro aspecto é a humildade. Numa busca espiritual, num caminho de busca por conhecimento, a humildade ela é muito importante. É saber que eu estou conversando aqui com você, nesse momento na figura de entrevistado, mas eu sei que eu tenho a aprender muito com você. Né? Então, quando eu me ponho a ouvi-lo, com certeza eu vou receber boas informações que vão me ajudar. Isso pode acontecer na relação com qualquer pessoa, em qualquer momento. E a humildade ela é muito importante nesse aspecto. Ter humildade. Outro aspecto que eu considero que é importante, oi menininha, é a generosidade. Né, Samuel? A generosidade significa você contribuir com outra pessoa sem esperar necessariamente algo em troca. Então é você ajudar alguém que de repente está na sua frente e você dá um empurrinho para que ela vá mais para frente ainda. Ou você puxar aquela pessoa que de repente está precisando de ajuda. Então, a generosidade ela é muito importante. Humildade, generosidade, outro aspecto que eu considero que é muito importante também, a coragem. A coragem, ela faz com que a gente dê um passo à frente. Então, na escada da vida, na escada da evolução, tem momentos que a gente chega ali na barreira, né? A gente enxerga ali o degrau, na verdade, não como uma oportunidade de crescimento, a gente enxerga como uma barreira. E aí a tendência é ficar batendo a cabeça ali até o sofrimento ser tamanho para que a gente consiga ir para um próximo passo. Para dar esse próximo passo é necessária a coragem. Coragem de estudar um pouco mais,
de conseguir compreender as limitações da minha consciência, limitações de temas que eu não estou conseguindo me desenvolver muito bem, seja de natureza espiritual, de natureza material. E o quarto aspecto, eu vou chamar de retiro. O que é o retiro dentro desse contexto? É a necessidade de compreender que o caminho de desenvolvimento da consciência é um caminho individual. Não precisa ser individualista, mas ele é um caminho individual e intransferível. Então, em determinados momentos, eu vou precisar me retirar, me resguardar para mim mesmo, para conseguir perceber que esse caminho é individual, que eu preciso subir a minha montanha para eu me descobrir. Né? Então, nesse lugar aí de busca espiritual, eu considero que esses 4 aspectos podem ajudar bastante. Uhum. Na relação com outras pessoas, e tem esse processo que leva a essa competitividade que foi citada, que é o comparativo, né? Um comparando com o outro. E tem outras relações também, dentro desse mesmo processo desafiante das relações, que é medo, que tem às vezes algumas conexões que tem um medo expresso, explícito, e outras vezes tem um medo velado que faz a gente ter atitudes até irracionais. Ela faz com que a gente entre num aspecto mais racional. Mas eu vou trazer aqui a pergunta que me vem em relação ao medo, é assim, ó, qual a diferença entre o medo biológico e também do medo bloqueador de comportamento, de atitudes na vida? E uma segunda pergunta aí, que acho que vai ser interessante para quem acompanha também o Consciência Próspera. Como é que o medo do invisível, o medo de espíritos, pode surgir na mentalidade de uma pessoa e quando que começa esse condicionamento medonho que se propaga durante a vida? Existe o medo biológico, que é o medo que preserva a vida. Esse medo é fundamental. Então, quando a gente falou de coragem agora anteriormente, a coragem com equilíbrio, obviamente, porque o excesso de coragem, ela pode te levar para um caminho muito ruim. Então, esse medo que preserva a vida é fundamental. Isso é muito importante, para que a gente preserve e mantenha esse templo aqui, para manifestar a consciência. A consciência evolui vivendo a experiência humana. Se não tem o templo físico, não tem experiência. Então, esse medo que faz parte da biologia humana é um medo de preservação. Isso é fundamental, para fazer com que lembremos que somos seres da natureza. Né? Então, existe aqui um animal biológico que está se manifestando aqui nesse momento. Agora, existe o medo que é embutido na consciência. Esse medo que é embutido na consciência, ele bloqueia a expressão da natureza humana. Normalmente esses medos, eles são inseridos na consciência como programação desde pequeno, né, através de valores, cultura, família, principalmente. Então, esses medos, eles fazem com que a nossa consciência não se manifeste em plenitude. Quando é criança, por exemplo, ensina-se o medo do invisível. Né? O que é o medo do invisível? Não faz porque o mal vai vir pegar você de alguma maneira. Aí colocam diversos nomes para esse mal, né? O bicho-papão, né? Cada cultura vai dar um nome específico. Mas o que seria isso? É um medo invisível, que vai reprimindo a consciência, não deixa a gente se manifestar. Normalmente isso aparece na infância, e isso depois, reforçado na vida adulta também, muitas vezes. Não é? Muitas vezes a gente está com medo do bicho-papão sem perceber, e a gente não consegue dar o próximo passo. E nessa questão também do medo, como lidar com o medo da rejeição? Como lidar com o medo da impossibilidade de expressar a sua essência, o medo da falta de liberdade? Como lidar com o medo da morte? Reconhecendo que esse medo existe. Né? Eu não sei se eu tenho a resposta completa para essa pergunta, porque eu também estou aprendendo a lidar com esses medos. Mas quanto mais eu consigo reconhecê-los influenciando a minha vida, melhor eu consigo conversar com eles. Então é muito importante a gente conversar também com essas entidades, vamos chamar assim, que existem dentro de nós. Né? O medo, se a gente analisar verdadeiramente, se torna uma entidade na vida. Né? Porque é uma entidade que está apontando o dedo muitas vezes para você, está te colocando num canto escuro,
está te colocando em situações de sofrimento, por exemplo, o que você falou, o medo da rejeição, né? O medo da rejeição, ele faz com que o ser humano, muitas vezes, deixe de manifestar aquilo que seria o chamado de alma. Por quê? Se eu manifesto aquilo que está dentro de mim, mas está fora de um padrão que eu penso, ou que foi falado para mim, que é o padrão que eu preciso seguir, esse medo de ser rejeitado, ele faz com que eu não manifeste. Então é interessante isso, né? Porque esse medo de rejeição, ele vem desde lá dos primórdios, né? Porque o ser humano é um ser de grupo, né? Um ser que vive em grupo. Então, um ser humano que fosse rejeitado, isso significava a morte dessa pessoa. Então, esse tipo de medo já está embutido dentro da gente desde os primórdios também. Então, reforçar o que? A autoestima seria um antídoto para esse medo de rejeição. Uhum. Eu fiquei pensando agora aqui em relação ao livre-arbítrio, porque se a gente fica direcionando a impulsos ligados ao medo, existiria aí um livre-arbítrio? E pensando também na vida que vivemos encarnado por aqui, existe realmente um livre-arbítrio? Essa pergunta, ela traz uma reflexão muito profunda, né? Porque será que eu tenho livre-arbítrio suficiente para respondê-la? O meu livre-arbítrio alcança até onde minha consciência vai. Então eu consigo responder para você sobre livre-arbítrio até onde o meu livre-arbítrio alcança, percebe? Então quanto maior a expansão da consciência, eu penso que o ser tem mais livre-arbítrio. Então quanto mais expandida é a sua consciência, mais você vai ter um poder de escolha. Porque você consegue compreender qual é o tipo de escolha que você faz. E muitas vezes a gente escolhe algo, mas será que foi a gente mesmo que escolheu ou chegou um pensamento ali que fez você escolher? A gente vive num mundo que valoriza muito o ter. Então, nós somos incentivados o tempo inteiro a ter posses, não é? Ter poder, ter status, ter credibilidade, ter certificados. Então, o mundo que a gente vive vai trazer esse incentivo de forma subjetiva, de forma objetiva também, e isso vai mexendo muito com a nossa psique, vai mexendo com o nosso emocional, e às vezes eu penso que o meu livre-arbítrio é meu, verdadeiramente, pode ser que não seja, não. De repente, uma formação que eu busquei fazer ali, uma faculdade que eu fiz há 10 anos atrás, talvez o meu livre-arbítrio ele tenha sido impactado pela vontade da família, pelas expectativas, pelo que a sociedade esperava dentro do grupo que eu vivia. E aí, em dado momento, a pessoa desperta a consciência e percebe que uma formação que ela fez lá anos atrás, ela seguiu ali uma profissão e aí começou a perder o propósito. Ela percebe que, poxa, isso aqui não conversa mais com a minha alma. E aí, nesse momento, ela tem o livre-arbítrio de ir por outro caminho. Então, se esse livre-arbítrio não tiver contaminado por essa influência tão grande que a gente tem aqui do ter, só pode encontrar esse novo propósito. Então, olha que legal, né? Como o nosso livre-arbítrio ele vai se transformando também com a nossa jornada, né? De acordo com a nossa caminhada. Está crescendo, né, nos últimos tempos, bastante reflexões e também disponibilidades de inteligências artificiais. E depender demais de uma IA pode enfraquecer esse livre-arbítrio, mesmo que o livre-arbítrio, em alguns casos, seja imaginário, ou dependendo do nosso estado de consciência. Perigosíssimo, Samuel, muito perigosíssimo. Em primeiro lugar, porque a inteligência artificial ela é programada para te agradar. Então ela sempre vai dar uma resposta que é agradável para os seus ouvidos, ou para sua vista ali, se você estiver lendo a resposta. Eu vou contratar essa inteligência artificial, porque aí ela vai me agradar, vai falar que eu sou bonitão. E aí, cadê o seu livre-arbítrio? Aí eu vou ter o livre-arbítrio de aceitar o elogio. Eu estou brincando, sabe por quê? Porque eu estava na escola agora, os colegas dos meus filhos agora fica só falando que eu sou o carecão. Aí eu brinco com eles, porque cadê os elogios de vocês? Aí eu vou falar assim, agora o elogio vai ser isso. Se vocês me chamarem de carecão, vai ser um elogio para mim. E verdadeiramente, se você colocar exatamente esse contexto dentro da inteligência artificial, ela vai trazer um elogio inicial para você. Pode observar, faça esse teste. Ela vai achar aspectos positivos dentro dessa característica
e ela vai trazer isso para quê? Para quebrar essa barreira inicial. Uhum. Então, como o ser humano gosta de elogio, qualquer ser humano gosta de elogio, a inteligência artificial está programada para elogiar inicialmente. Então, dentro disso, ela começa a mapear o seu comportamento. Então, as respostas são programadas de acordo com o comportamento que ela vai mapeando. Então, ela vai percebendo qual é o seu comportamento, quais são as suas tendências, como que vibram as suas emoções. Então, determinadas palavras podem te levar para um lugar diferente, um lugar de fala, né, um lugar de expressão. E isso pode mexer verdadeiramente com o seu livre-arbítrio, porque o que eu vejo acontecer muitas vezes, e tenho visto já isso muito na internet, você vê uma postagem na internet, você vê que a foto é uma foto feita por inteligência artificial, o texto é feito por inteligência artificial, e aí onde é que entra o ser humano no meio disso, né? Eu tô rindo aqui porque eu não sou muito conhecedor das inteligências artificiais, mas fizeram uma divulgação minha pegando a fotografia. Meu, todas as que fizeram, mas ficaram horríveis, só que você não identifica quem é esse ser humano. E era um grande congresso, inclusive, e aí colocaram a fotografia, mas que é isso? Quem fez Quem isso, fez né? isso? Então, andei vendo isso aí com fotos de colegas, de amigos também, Nossa, né? acho que os últimos 3 congressos foi utilizando a inteligência artificial. E eu falei para a Juliana, minha companheira, falei, nossa, não me identifico em nada com essa imagem que está aqui. É porque, na verdade, não é você. Pegou a sua imagem, manipulou ali em cima e colocou uma outra imagem que ela entendeu que pode ser que seja você. Agora, olha que interessante, a pessoa que fez essa arte, vamos dizer assim, ela foi convencida pela inteligência artificial que aquilo ali era uma boa arte, vamos dizer assim. Uhum. Né? Só que você, quando olhou, não se agradou. Não, Né? não Por foi. quê? Porque não foi feito para você nem por você. Percebe? Outra coisa também que eu vi na internet é que teve um casamento com a inteligência artificial. Você viu isso aí? Nossa, essa eu não vi, não. Eu sei que tem terapeuta agora. Não, a pessoa parece que queria casar em cartório com a inteligência artificial. Caramba. Talvez por conta disso que você acabou de falar, que elas agrada, porque um relacionamento é 2 pessoas, então vai ter divergências em algum ponto, em alguma conexão, né? Com certeza, a divergência faz a gente crescer, não é? A divergência faz a gente encontrar o nosso ponto de convergência em algum momento. Então, isso é muito importante. A inteligência artificial, ela pode ser uma ferramenta, mas a gente não pode perder a nossa inteligência. Uhum. Então, a inteligência artificial não pode criar a desinteligência hominal, Sim. não é? Porque isso vai levar para um caminho de sofrimento e de manipulação. E aí, é aquela história, o ser humano ele vai caindo na preguiça, verdadeiramente, de cada vez mais pedir auxílio para a inteligência artificial e quando percebe está totalmente preso. Você começa a escrever um texto, você pede o auxílio da inteligência artificial para corrigir. Aí, em dado momento, a pessoa percebe que a correção ficou melhor do que o texto que ela julgou fazer ali, e ela começa a jogar esses atributos para a inteligência artificial. Você vai perdendo o seu poder criativo, que é a maior força que existe do ser humano. Uhum. Peguei aqui de novo o livro Leonardo dos Xamãs, não é para fazer propaganda, né? Para dizer que essa arte aqui não é IA, é o Léo Dolfini que fez essa arte aqui, e essa daqui também foi o Léo Dolfini. E eu sei também que a inteligência artificial consegue fazer capas maravilhosas, por quê? A capa da primeira edição do livro, primeira, segunda, eu estou na 4ª, né? Primeira, segunda e terceira edição é uma capa também feita por um artista, Adriano Scafeu. Adriano Scafeu foi que fez essa arte aqui. Só que olha só a capa da 4ª edição do Práticas Bioxamânicas. Isso é inteligência artificial. E as pessoas também amaram por ser uma arte de conexão, né? Sim. Então eu penso que deve ter formas positivas e também formas que não tão positivas assim de lidar com a inteligência artificial e que pode possibilitar outras conexões, né? Para tudo, até na busca espiritual. Você consegue, muitas vezes, organizar uma determinada pesquisa que você faz. De repente, dentro da busca espiritual, na sua busca interior, você se identificou com um determinado tema. Por exemplo, o xamanismo, que existem diversas vertentes. Né? Eu não teria condições de conseguir
organizar isso sem ter um conhecimento prévio. Então, como eu não tenho esse conhecimento prévio, eu posso fazer buscas na internet e solicitar a inteligência artificial para me ajudar a organizar, mas eu não posso ficar preso na inteligência artificial, porque ela pode me levar para um caminho de equívoco. Então, não é porque está escrito lá na IA que está certo, porque a IA também inventa coisas, porque ela precisa te dar alguma resposta de alguma maneira. Então, isso é muito importante. Não é porque está num livro que também é a verdade única do universo, precisa questionar e buscar também conhecimento, e com a inteligência artificial, muito mais. Então, quando fizer uma pesquisa, por exemplo, pede a fonte, busca referências, isso pode ser muito bom. Tem me ajudado muito nos estudos, em organização de aulas, de temas, ajuda bastante. O que não pode é ficar preso nisso, senão você perde o seu livre-arbítrio, que já é limitado. Essa semana eu fiquei impressionado porque as minhas aulas no GEP, no Grupo de Estudos de Práticas Espirituais, são gravadas. E aí o Iago trouxe um IA que faz o resumo. E eu faço slides. Se comparar os meus slides que eu faço com os slides que a IA faz, meu, que impressionante. Agora a gente está colocando os slides da minha aula, e aí depois passa a gravação para a IA, e a IA faz um outro resumo da minha aula. E até eu fico querendo aqueles slides que a IA fez de tão bonito e graficamente ilustrativo que ficou aquele processo. Assim. Sim, eu tenho utilizado bastante, mas o lance é isso, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Você usar como uma ferramenta que te ajuda no teu processo de evolução, não de dependência. E isso tem uma relação direta também com espiritualidade. Por quê? Livros, mentores, guias espirituais, grupos, são ferramentas. Você não pode colocar toda a expectativa da sua busca espiritual num grupo, num livro, né, num tema específico, porque você vai ficar dependente daquilo, você não vai conseguir enxergar mais nada em lugar nenhum. Teve 2 convidados que a gente falou sobre inteligência artificial aqui no programa, e como sendo entidades outras atuando pela inteligência artificial. Eu acabei de receber um livro, vou fazer um programa sobre isso, de transcomunicação instrumental, inclusive, com a Sônia Rinaldi, como sendo uma das coautoras do livro, utilizando a inteligência artificial nesses processos de comunicação. Eu ainda não li, nem abri o livro, que chegou agora, chegou ontem, e eu vou ver esse livro e vou trazer aqui a Sônia Rinaldi de novo, que ela já esteve aqui. Era impressionante os relatos de fotografia, né? Fotografias que ela tirava e tudo mais. E o mais, às vezes, em que aparecia lá os espíritos na fotografia, da imagem, né? Computadorizado. Mas agora eu quero ver esse novo trabalho dela com a inteligência artificial. Eu não tenho conhecimento aprofundado para falar, mas eu tenho curiosidade sobre o tema. Então eu tenho pesquisado sobre isso e tive conversas com a inteligência artificial a respeito desse tema. E o que falou? Então, a programação que é feita... Porque me falaram, porque no dia da entrevista, o que me falaram é que tem que fazer um prompt de caos, alguma coisa assim, caótico, para ir nesse espaço ter uma atuação terceira, alguma coisa assim. Pelo que eu vi, a explicação que eu recebi, também não sei se é uma explicação correta ou não, mesmo dentro desse espaço, não há espaço, porque existe uma programação que foi feita, inclusive para mostrar o que existe nesse espaço. Eles chamam isso de temperatura. Acho que é a temperatura do que ele vai ser apresentado ali para você. Eu não sei os termos corretos, mas o fato é, tudo que está dentro da inteligência artificial tem uma programação. Então, assim, eu não tenho conhecimento aprofundado para falar sobre o tema, mas, assim, pode ser uma forma de comunicação, como, né, vários caminhos já foram percorridos em vários caminhos abertos, mas precisa de um aprofundamento, porque a inteligência artificial é muito boa para agradar o ser humano, e ela também é muito boa em mapear dados. Então, se ela tem os seus dados mapeados, ela pode te levar para um caminho de equívoco. E se você fizer uma simulação de conversar com um mentor espiritual, com uma pessoa desencarnada ali, ela é bem convincente. Bom, tem um amigo em comum, inclusive, que é da TI, né? Que é o Saulo Calderon, ele tem essas conexões Ele todas aí. conhece bastante disso. A próxima vez que ele vier aqui, eu vou fazer umas 2, 3 perguntas relacionadas também à inteligência artificial. Bom, estou conversando com o Diego Roque, que é autor de vários livros, entre eles
semblante de luz e o eremita das galáxias. E ele reside em meio à natureza e fica postando vídeos no Instagram, fazendo inveja para todos nós que moramos aqui na selva de pedra. E a minha pergunta é relacionada a isso. Por que o contato com a natureza equilibra a mente? Porque nós somos seres da natureza. E os 4 elementos da natureza estão dentro de nós. Elemento água, elemento terra, elemento ar, elemento fogo. Todos esses elementos, simbolicamente, estão dentro do ser humano, porque o ser humano é um ser da natureza. E quanto mais a gente se distancia da natureza, mais a gente se desequilibra. Mas a gente vai perdendo a nossa naturalidade, a gente vai perdendo a espontaneidade. Então, assim, o contato com o sol é fundamental, não é? Isso é para a saúde, inclusive. É muito importante. A pessoa que não tem contato com o sol fica doente. Água também é fundamental, o pH da água, né, uma água purificada é muito importante também. Então, ter contato com a natureza é ter contato com a nossa natureza, é reintegrar a natureza do ser humano. Claro que você está mais próximo, por exemplo, está numa cidade que tem praia, ou numa cidade que tem parques, né, ou tem floresta, isso é muito bom, nem sempre é possível. Mas a natureza ela está presente em tudo. O ar que nós respiramos é parte da natureza. Com certeza na cidade que quem está assistindo aqui a gente mora, com certeza tem uma árvore. Porque se não tiver, a pessoa não respira. Então ali também está a natureza. Então eu entenda que seja por esse motivo. A gente falou anteriormente dessas pesquisas e estudos de inteligência artificial. Qual a importância de se estar em um grupo de estudos no desenvolvimento espiritual? Eu falo isso porque você coordena também um grupo de estudos. Sim. E também vem uma vez por semana para São Paulo para um grupo de Sim. estudo, né? Sim. Eu tenho o GELC, que é o Grupo de Estudos Luz Consciência. GELC. GELC é um grupo de estudos que está comigo desde 2023. Uma galerinha muito legal, pessoal bem bacana que está junto comigo aí. E a tecnologia nos abriu essa possibilidade, que são pessoas de vários cantinhos aí do planeta. E isso é muito legal, porque ajuda no caminho, né? Ajuda nesse fortalecimento da dedicação, ajuda na motivação, ajuda na conexão, ajuda na integração com uma egrégora, né, uma conexão espiritual, verdadeiramente falando. Então, fazer parte de um grupo ajuda muito no desenvolvimento individual. Por quê? A gente encontra pessoas que estão dentro do mesmo propósito, Samuel. E é muito legal quando a gente encontra, né, a galera da nossa tribo, né, os doido igual a gente, não é? A gente vê que não está doido sozinho. E aí isso é muito bom, porque permite a expressão. A expressão também é muito importante para o ser humano. Então, um grupo, eu penso que um dos propósitos de um grupo, as pessoas que fazem parte, não só receber informação, né? Eu sempre incentivo as pessoas que estão estudando junto comigo, e eu também sou um estudante desse grupo, eu sempre incentivo a expressão. Então, quem gosta de falar, eu incentivo que fale, quem gosta de escrever, eu incentivo para que escreva ali, né, porque essa expressão ela é muito importante, porque traz esse sentido de completude. Então, fazer parte de grupos é fundamental. Também estudo num grupo com o professor Wagner Borges, né, no IPPB, que você também já fez parte por muitos anos, e aí lá é um grupo presencial. Então, uma vez por semana, saio de Santos, vou até São Paulo, e aí faço esse trabalho interior de dedicação, né, de me dedicar aí fisicamente a me deslocar até a cidade de São Paulo. Faço uma viagem de 1h30 de ida, 1h30 de volta, e fico muito feliz, porque não é só o grupo em si, né, todo o deslocamento até lá eu já vou numa sintonia espiritual, já vou ouvindo alguma música ou um áudio dentro do tema, e depois quando desço, eu vou embora para casa ali, né? Desço porque saio de São Paulo e vou para o litoral, né? Desço a serra. Quando eu estou descendo a serra à noite, eu também vou refletindo sobre tudo aquilo que eu recebi. Então, cara, fazer parte de um grupo é muito bacana. Aí volta aquilo que a gente falou anteriormente, a jornada, ela é individual, mas não precisa ser individualista. Aí tem outro ponto também, né? Qual a diferença, estou falando em pergunta, qual a diferença entre ajudar com amor e ajudar querendo
manipular ou controlar a outra pessoa. Tudo aquilo que tem amor tem abnegação. Se tem amor verdadeiro, tem o amor incondicional. Amor incondicional é amor que não tem condições, né? Não tem nenhuma condicionante ali. Isso é uma entrega. Isso é muito positivo. Ou seja, você estudou, despertou um saber dentro de você e sentiu um chamado para compartilhar. Então, esse é o movimento, é muito legal. Você recebeu algo, sentiu que é positivo, se preparou e compartilha com um grupo de pessoas. Esse compartilhar é o amor se manifestando. Agora, você estudou aquilo e percebeu que isso pode te trazer um determinado poder. Aí você compartilha aquilo, mas embute junto ali uma culpa, né? Coloca um alarmismo, faz a pessoa que está recebendo se sentir muito especial. Você começa a manipular a pessoa que está ali para você ter algum benefício, seja um benefício financeiro, um benefício espiritual. Isso é negativo, extremamente negativo. Karma, muito negativo, porque você está mexendo com a maior preciosidade do ser humano, que é a espiritualidade. E normalmente não, assim, existem alguns motivos que nos levam para um caminho de busca espiritual. Pode ser a perda de um ente querido, por exemplo, e a pessoa quer compreender aquilo, ela está no meio daquela dor, ela está num momento ela está muito vulnerável. Então, poxa, se você está em contato com uma pessoa que está aberta, né, uma pessoa que desperta espiritualmente, ela te busca, com certeza você vive esse tipo de experiência, ela está com o coração aberto ali para receber algo, né? Então, poxa, você entregar algo com amor, você vai ajudar a despertar aquela consciência de alguma maneira. Isso é tão bonito, né? Tão especial. Sim. Sabe o que me veio agora? Estava pensando aqui em relação a isso. Às vezes a gente está num grupo de estudos, a gente estuda bastante, vai em busca dessas formações todas, e ainda assim parece que ainda assim volta aquela autossabotagem. Uhum. E aí outra coisa que eu fiquei pensando em relação a isso é qual a importância, já que vem a autossabotagem, de mesmo você tendo uma frequência, uma constância, tema que a gente abordou aqui hoje, numa prática espiritual, de você ter um acompanhamento psicológico, já que a gente falou que a gente anda num mundo muito doido, muito maluco, né? Não no sentido do maluco da tribo Sim. em si, mas em termos de... Porque é muito fácil a gente perder o chão, perder a nossa saúde mental e atribuir a coisas espirituais questões que são psíquicas, psicológicas, né? Psicológicas, assim. O que você pode trazer disso, né? Quando a gente usa esse termo doido, é claro que a gente está trazendo uma leveza para essa reflexão, né? Mas uma pessoa que está passando por um sofrimento mental, ela precisa de tratamento, a gente não pode poetizar isso. E quem está num grupo, faz parte de um grupo espiritual, conduz um grupo, precisa estar muito antenado com isso, né? Muito ligado com isso, porque isso pode se misturar e pode reforçar algo muito negativo dentro de uma pessoa, né? Então, o despertar espiritual, ele é um momento muito especial da vida, muito especial da jornada, mas a gente precisa dar conta desse portal que se abre. Então, esse portal que abre traz muita informação, traz muita revelação, e isso pode abalar a estrutura psíquica de uma pessoa, se ela não estiver pronta para aquilo. Ou se ela estiver só em busca daquilo para tentar se sentir especial, ela já tem algo pré dentro dela, né? Algum desequilíbrio psíquico pré-formado dentro dela. Então, assim, um acompanhamento terapêutico é muito importante, né? Um atendimento psicológico, psicoterapia, as terapias integrativas também ajudam bastante, a psiquiatria, se for o caso, né? Então, eu não sou um especialista dessa área, nem tenho como recomendar nada nesse sentido, mas o que a gente pode falar é o seguinte: se tiver sofrimento psíquico, de alguma maneira, é muito importante procurar ajuda. Então, o sofrimento psíquico, ele pode levar para um lugar de desestabilização da vida, né? Até de mexer com a integridade física da pessoa. A gente precisa ficar muito ligado nisso, sabe? De repente a pessoa acha que ela está vendo espíritos, mas talvez só seja na cabeça dela.
Então, se aquele ver espíritos ou entrar em contato está colocando ideias muito fantasiosas de que ela vai mudar o planeta, de que ela tem uma missão muito especial, de que aquele grupo é muito especial, tome cuidado. Se você faz parte de um grupo e você vê uma pessoa embarcando nessa, fique atento. Alerta o professor, a professora do grupo aí para que essa pessoa não caia num caminho de desequilíbrio. Você tocou num ponto aí que é muito importante, Samuel. E aí outra coisa que eu lembrei também relacionado a isso, agora com essa sua fala, e eu sei que você também já teve experiências, é em relação a um mergulho, por exemplo, numa planta medicinal, numa planta enteógena, né, na ayahuasca e outras conexões, porque também ali os meus amigos e mestres de cerimônias que atuam com a enteogenia em si, eles sempre vão falar que tem que ter um acompanhamento, uma anamnese e um acompanhamento posterior. E eu fiquei associando também até os próprios grupos, porque às vezes faltar o pé no chão é muito fácil, principalmente quando você tem a possibilidade de acessar conhecimentos elevados, aí vai faltar o pé no chão e desvirtua. Como é que foi para você também a sua experiência com ayahuasca e como que você vê o acompanhamento posteriori de trabalhos espirituais intensos, né? Sim. Samuel, acompanhamento psicológico, no meu caso, para mim fez toda a diferença. Toda a diferença, porque eu abri um portal, escancarou um portal na minha vida psíquico, onde eu acessei informações de vidas passadas, acessei missão de vida, coisas que eu estou realizando hoje, mudou o paradigma da minha vida, mudei de profissão, sabe? Então, assim, transformou mesmo, virou a minha vida totalmente do avesso. Então, foi muito importante o grupo que eu fazia parte naquele momento, que tinham pessoas muito responsáveis. Então, cara, é fundamental você fazer parte de um grupo responsável, com pessoas que estejam verdadeiramente ligadas com os povos nativos. Isso é muito importante, porque o povo nativo é que detém dessa sabedoria, não é, Samuel? Seja através das plantas, ou seja através de um caminho mesmo, né? Porque mesmo um caminho interior ali, o caminho do xamã, você também vai abrir muitos portais, não necessariamente utilizando plantas. Você pode falar muito bem sobre isso. E aí depois eu procurei terapia mesmo, né? Eu dei a sorte de participar ali de um grupo que tinha uma terapeuta muito boa, né? Uma terapeuta junguiana, inclusive. Então eu comecei a fazer terapia com ela, fiz terapia por muitos anos, e por incentivo dela depois fui estudar, né, aí fiz uma pós-graduação em psicologia junguiana, por incentivo dela, e me fez muito bem, me fez aterrar, me fez não dissociar, me fez não alienar, porque é muito fácil, a gente viver é difícil, Samuel, sabe, viver é muito desafiante, cara, é legal pra caramba a gente falar sobre espiritualidade, é muito bacana, realmente é gostoso, mas, por exemplo, eu tive um deslocamento até aqui, você tem todas as tarefas que você desenvolve no dia a dia, se a gente não tiver aterramento, por exemplo, esse papo aqui não aconteceria de maneira nenhuma, né, depois do nosso bate-papo aqui, você vai ter suas atividades, eu vou ter outras atividades mundanas para realizar. Então, se a gente não tiver esse aterramento, cara, é muito perigoso. E tem pessoas que têm uma tendência ao isolamento. Então, de repente, a pessoa, ela gosta muito dos temas espirituais, estuda, assiste vídeos, maratona, lê livros, mas não se relaciona com ninguém. Cara, isso é preocupante. Porque, assim, claro, eu sou uma pessoa introvertida, então eu tenho a preferência de ficar mais no meu cantinho. Mas eu sei que é fundamental eu me relacionar. Porque o ser humano é um ser social. O ser humano é um ser feito para viver em sociedade. Nós não fomos feitos para vivermos isolados. Então, psiquicamente falando, para o nosso desenvolvimento é fundamental a relação com outras pessoas e, se for o caso, um acompanhamento. Eu penso que seja importante para qualquer pessoa buscar um acompanhamento. Se a gente analisar, o Brasil é o país mais ansioso do planeta. Se eu não me engano, é o segundo país que mais consome ansiolíticos, né? Se eu não me engano, acho que só perde para os Estados Unidos. Isso aí. Quer dizer, a grande maioria das pessoas passa por algum tipo de sofrimento mental. Então a espiritualidade ela pode ajudar, mas ela pode ser uma fuga também. Precisa cuidar para isso. Vamos pegar nesse ponto, aí você aprofunda nessa temática. Amigos, mentores e guias espirituais interagem na vida cotidiana da pessoa que está encarnada por aqui? Pode interagir, sim, com certeza. Traz inspiração, pode trazer conexões, pode trazer puxão de orelha,
não é? Semelhante atrai semelhante. Muito cuidado com o que você pensa, porque pode se tornar real. E aquilo que você pensa cria formas de pensamento, cria uma energia e uma movimentação pode acontecer, inclusive amparado pelo plano sutil. Então, de repente, o meu mentor pode me dar uma forcinha conversando com o seu mentor e fazendo a gente se conectar de alguma maneira, né? Então, isso pode acontecer. Pode ter ajuda na vida cotidiana, porque a gente está vivendo aqui a vida material. Então, caminhos podem ser abertos, caminhos podem ser fechados. Então, um caminho que se fechou e que, naquele primeiro momento, traga um sofrimento, talvez tenha sido fechado, inclusive, por um amigo espiritual. Trancou ali, por quê? Porque sabe que nesse momento você não tem consciência suficiente para entender que você estava chegando num precipício ali, que você ia se dar mal, né? Ia fazer mal para sua programação existencial. Então, de repente, fora do corpo, você conversou com o seu mentor ali com a consciência mais expandida, né? Ele te alertou daquilo que está acontecendo, de repente, numa profissão, falou: você está indo por um caminho aqui que pode te fazer mal. Então, vamos fechar essa porta aqui? Aí você lá no plano astral fala: tá bom, vamos fechar. Mal, mas você sabe que você vai sofrer lá no físico, hein? Pronto, tá bom, eu dou conta, né? Aí chega no físico aqui, chora pra caramba, né? Faz um monte de drama, mas podem ter, eu penso que podem ter essas intervenções, já presenciei isso na minha vida algumas vezes. Você comentou que na época em que estava no grupo e tinha uma ótima terapeuta junguiana que te inspirou em vários processos, você teve esse insight de ter uma maior clareza do que é que você veio fazer aqui, do trajeto, da sua, do propósito que veio desenvolver. Todas as pessoas têm um propósito e como descobrir esse propósito? Quais as dicas para a pessoa poder descobrir um propósito assim? E já com esse comentário último aí desse amparador puxando a orelha e falando que você vai sofrer, quais os desafios espiritualistas para se cumprir um propósito, uma missão espiritual encarnada por aqui? Nós temos vários propósitos. O principal deles é crescer, né? Crescer enquanto consciência, evoluir a nossa consciência de alguma maneira. E para isso a gente vive aqui um treinamento chamado vida. Então, tudo que é vivido aqui, todas as experiências, por mais desafiantes que sejam, elas são partes desse treinamento, né, para o despertar da consciência, para o fortalecimento da consciência. Então, esse é o propósito maior na nossa existência aqui, penso, que seja despertar a consciência, evoluir. Dentro desse grande propósito, existem outros propósitos, outras missões que vão sendo inseridas na caminhada. Pode ser escrever um livro, pode ser fazer parte de um grupo, pode ser trabalhar num amparo físico, de repente, sabe, fazendo doações, trabalhando com grupos de caridade, envio de energia. Como faz para descobrir o propósito? Eu não sei se dá para descobrir, mas a gente consegue percebê-lo. Não é? Acho que o propósito é que descobre a gente em algum momento da vida. Vem uma vontade que a gente não sabe explicar o porquê, mas vem uma vontade que fica ali incomodando até que esse movimento aconteça. A gente pode chamar isso de propósito, né, de alguma maneira, para realizar alguma coisa ali que seja, por exemplo, um propósito espiritual. Realizar algo que seja para o benefício da humanidade, fazer algo bom, e que não necessariamente precisa ser algo grandioso. Porque como a gente vive num mundo competitivo e que fica incentivando sempre ao ter, então a gente fica muitas vezes pensando em ter o ambiente perfeito para manifestar algo. O que eu quero dizer com isso? Alguém sente um chamado para escrever um livro, de repente, sobre espiritualidade. Você só consegue escrever um livro sobre espiritualidade se você escrever a primeira página, ou se você escrever a primeira linha, a primeira letra, não é? E quando que vai ter o ambiente ideal para você escrever esse livro? Nunca? Você pode falar muito bem sobre isso. Não existe ambiente ideal para a realização de propósito. Pelo contrário, propósito se faz dentro da adversidade. Então, para escrever um livro de 300 páginas, por exemplo, você tem que escrever a primeira página. Então, escrever uma página por dia pode fazer parte de um grande propósito. Eu já vou voltar aqui na pergunta que vai conectar com esse assunto que a gente está falando, porque ele falou de livro várias vezes, e o Diego tem aqui em mãos 2 livros dele, que é o Eremita das Galáxias e o Semblante de Luz. Como que as pessoas podem adquirir esses seus livros, né? E também
no grupo de estudo. É aberto ou ele é fechado? Eu falo um pouquinho sobre isso também. Legal. E vai passar aqui embaixo, está passando aqui agora, o Instagram, Luz Consciência, diegorock.com e canal Diego Rock. Eu agradeço a divulgação, Samuel. O grupo de estudos Luz Consciência é um grupo de pessoas que fizeram cursos comigo e agora estão buscando o aprofundamento. Então, pessoas que fizeram qualquer curso comigo, depois abre a possibilidade de participar do grupo de estudos. Então, principalmente as pessoas que fizeram os cursos de Reiki comigo, depois elas aprofundam nesse grupo de estudos, que não é um grupo de Reiki especificamente, é um grupo de espiritualidade universalista. Então, a gente estuda um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de cada estrutura da espiritualidade. Os livros, o livro Semblantes de Luz, bom, esses 2 livros são parte, assim, da minha caminhada espiritual e também propósito, que a gente estava falando. O livro Semblantes de Luz, ele tem mais de 80 reflexões espiritualistas, que tem como função ajudar na jornada do despertar espiritual, e o propósito desse livro é compartilhar a espiritualidade de forma aberta. Então ele está disponível gratuitamente no meu site, que é o diegorock.com. É o que está passando aqui na tela. Quem quiser baixar esse livro gratuitamente, é só entrar no meu site, diegorock.com, no site ippb.org.br, também está lá no site do IPPB. Tem pessoas que gostam do livro físico. Então, para quem gosta do livro físico, tem essa possibilidade, mas obviamente existe um custo, né, para você adquirir, porque aí tem o custo da impressão. Lá no meu site você também consegue encontrar o link de compra, tá bom? Mas quem quiser, então, pode baixar gratuitamente no meu site, o Semblantes de Luz. E o meu segundo livro é o Eremita das Galáxias, que é o livro que saiu pelo selo Hipercubo, da editora Tesseractum, da nossa amiga Liliane Moura. Esse livro está disponível para venda na Amazon, preço bem acessível. Um livro muito legal, assim, também, que fala sobre despertar espiritual, fala sobre propósito, a história de um extraterrestre que está navegando aí pelos mares cósmicos, e em dado momento ele localiza um pequeno ponto azul no meio do vasto oceano de galáxias aí. E aí ele decide se aproximar desse pontinho azul que ele viu ali, e esse pontinho azul era o planeta Terra. E ele passa alguns anos observando o comportamento dos habitantes desse planeta, fica abismado com algumas coisas, né? Não seria diferente. E aí ele decide aportar aqui no planeta para viver uma experiência bem bacana. E aí ele vive várias aventuras com o Chico, que é um morador de São Tomé das Letras. E aí eles vão viver várias aventuras, tem experiências de projeção astral. Enfim, esse livro está bem legal, fiquei muito contente de escrevê-lo. Bacana, Ali. Já tá aí os dados, vocês podem adquirir. A pergunta que eu falei que ia comentar e fazer agora é correlacionado com os mentores também. 2 perguntas. Uma delas é como é que a gente pode fortalecer a nossa aura, e a segunda é como que nós podemos entrar em contato com esses amigos, guias e mentores. A aura é o campo energético que todo ser humano tem. Então, todo ser humano é um espírito vivendo aqui na matéria. Então, nós temos um campo de energia que é multicolorido, que é composto pelas nossas vibrações. Pensamentos, sentimentos, emoções, tudo isso aqui é emanado na nossa aura, nesse campo energético. E é muito importante fortalecer esse campo de energia, porque é através da sua aura que você vai viver as experiências e vai ficar tudo armazenado dentro de você. Então, tudo que a gente vive fica registrado. Então, fica registrado onde? Na aura. Uma aura fortalecida faz com que a gente tenha experiências que sejam positivas, experiências de verdadeiro crescimento. A gente consegue conectar pessoas, porque semelhante atrai semelhante. Então, se a sua aura está vibrando no positivo, você vai atrair pessoas que estão nessa mesma vibração. E aí vão te ajudar no teu propósito, vão ajudar na sua expressão, na sua manifestação de vida. Então, como é que faz para fortalecer esse campo de energia? Fortalecendo os pensamentos, né, cultivando bons pensamentos todos os dias. A oração ajuda demais. Seja qual oração que você sentir no seu coração de fazer, procure fazer uma oração todos os dias, né, conversar com o alto, ter essa noção da grandiosidade do universo e do tamaninho que a gente tem aqui.
né? Então essa conversa com o plano superior é muito importante e que acontece aqui dentro. E essas conversas, elas ajudam nesse fortalecimento da aura, sabe? Então cultivar bons pensamentos, cultivar o bom humor é fundamental, mas não aquele bom humor que a gente estava falando anteriormente aqui, que é o gratiluz que vai levar para essa positividade tóxica. É o bom humor equilibrado. Saber que tudo que eu estou vivendo aqui é parte desse treinamento para expandir a minha consciência. Então, manter o bom humor, manter o otimismo, mesmo com os desafios da vida, ajuda muito a fortalecer a aura. Exercícios energéticos, práticas energéticas também, existem muitas práticas energéticas, uma bem simples de fazer e que pode ser muito útil, sempre antes de sair de casa, todos os dias antes de sair de casa, faz uma oração, senta ali, tá colocando ali o sapato para sair, guarda 5 minutinhos antes de sair. Pode ser até com os olhos fechados, Samuel, de 3 a 5 minutos. Imagina uma esfera azul radiante em volta de você. Uma esfera azul radiante em volta de você. E no centro do peito, você pensa na palavra compaixão. Compaixão aqui, ó. Por 3 minutinhos. Isso faz fortalecer muito essa vibração, porque o nosso mundo está precisando disso, né? Verdadeiramente o que está precisando é de compaixão. E expressar a vibração positiva para o mundo. O que seria isso? Em vez de reclamar, procura falar palavras otimistas. Preste atenção nas palavras que você fala para você mesmo. Isso é muito importante também. Como que a sua vozinha interna conversa com você mesmo quando as coisas dão erradas? Essa vozinha interna, ela está criticando você o tempo todo? Então procura perceber quais são os tipos de palavra que você usa para você mesmo. Procura ser mais generoso, procura ter mais autocompaixão. Com certeza isso faz fortalecer bastante a aura. E saber que vamos oscilar, faz parte. Ter oscilação emocional faz parte, sentir raiva faz parte, né? Ficar triste de vez em quando faz parte, mas tentar, através da espiritualidade, encontrar esse equilíbrio. E eu do contato com os amigos, guias e Sim. mestres espirituais. No meio de tudo isso, tem esses amigos que muitas vezes estão dando um empurrãozinho para que as coisas aconteçam na vida, né? Estão ajudando. Desde que a gente mantenha essa dedicação e a constância, pode ter certeza que esses amigos espirituais, mesmo que não apareçam, que a gente não consiga ter uma conexão direta, estão ajudando. Por quê? Um dos desafios da busca espiritual é não sentir nada. Isso também faz parte do fortalecimento da consciência. Você sente algo dentro de você que você não sabe o nome, você não está ouvindo ninguém falar com você, mas você não sabe de onde vem, mas vem uma coisa para você continuar buscando, tentar melhorar e fazer conexões, mas aí você não sente nada. Talvez não sentir nada faça parte do treinamento. De repente você conversar, você manda uma mensagem para o seu guia espiritual, para o seu mentor, e você não ouve nada, talvez seja parte do treinamento, ou talvez seja a mensagem, ou seja, silencia um pouquinho mais, fica um pouquinho mais quietinho, porque aqui, ó, tá com muito ruído e não tá conseguindo ouvir essa voz que fala no silêncio. Então, para conversar com os guardiões, pelo menos comigo funciona assim. Quanto mais quietinho eu fico, mais eu consigo sentir aqui dentro do meu coração. É muito mais sentimento do que pensamento específico. Muito bom, aqui é o nosso papo com ele, com o Diego Roque, aqui. Antes ainda de caminhar para o final, o que podemos aprender com o comportamento dos animais? Poxa, Samuel, os animais, eles são seres verdadeiramente integrados com a natureza. Os animais, eles ensinam através da sua conexão com a natureza verdadeira. Então, são seres que estão realmente integrados. Todas as respostas estão na natureza e os animais são parte integrante da natureza. São seres integrados verdadeiramente à natureza. Então, cada animal tem a sua personalidade, cada animal tem a sua função e cada animal tem o seu simbolismo. O xamanismo fala muito sobre isso, não é, Samuel? Uhum. Então, cada animal tem um simbolismo ali.
né? Olhar o comportamento do animal pode ser que, e se chamar atenção, pode ser que esse comportamento ele esteja dizendo algo para você. De repente você fecha os teus olhos, vem a figura de um animal para você, não necessariamente um animal de poder, mas de repente surge ali a imagem de um animal, de um leão, por exemplo. Será que você não está precisando despertar essa força do leão dentro de você? Sempre vai ter um ensinamento. A natureza, ela está num movimento constante e está num equilíbrio. Então, se a gente observa isso, a gente consegue reencontrar esse equilíbrio interior. Agora, eu não sei o que que significa, será aí, você fechar os olhos e enxergar um leão. Aí nos caminhos xamânicos, no seu simbolismo, significa você assumir a sua liderança pessoal, assumir a sua autoestima e também tem a ver com as riquezas, tem a ver com você ir expressar no mundo e na vida as suas riquezas. Tem dois animais que são muito conectados à prosperidade, um deles é o leão e outro a abelha. O leão, através da liderança e a forma de coordenada, de coordenação, de direcionamento, de ir em busca daquilo com um foco e uma energia, de dar mais espaços e ter uma certa dedicação a esse processo. E a outra forma de ter prosperidade é a abelha, uma das grandes formas também, que é da forma criativa. Você faz um monte de outras coisas diferentes, não apenas um foco de uma energia. A abelha, ela fica fazendo uma flor, outra flor, outra folha, outra flor, outra flor, outra flor. Então é uma variedade de. Então, as duas formas nos caminhos xamânicos prosperam. Prosperam pela liderança, pelo foco, pela direção, pela dedicação, e prosperam também pela criatividade, pela arte, pela variedade de outras coisas. Uma pessoa fazendo várias outras coisas pequenininhas, tendo e formando um montante. O outro focando na subida daquela montanha da prosperidade, também prospera. Então, o leão tem muito dessa coisa da garra e da energia de colocar aí para cima mesmo, para manifestar no caminho da vida, né? Que bonito. Então você vê, todo animal ele tem um ensinamento. Todo animal tem um ensinamento, todo animal tem um simbolismo. E todo animal pode surgir dentro da gente também e trazer um ensinamento. Uhum. Assim como todo sonho também tem um ensinamento, já que teve análise junguiana, que especialistas junguianos adoravam e gostavam muito, os xamãs mais ancestrais, eles sempre foram considerados como os grandes analistas de sonhos, né? E posteriormente analistas das realidades invisíveis, ou seja, das experiências fora do corpo. Então, também tem a ver com isso. Por falar nisso, você tem alguma experiência que você ainda não contou desde a nossa última entrevista que estivemos por aqui, espiritual, que foi para você marcante? Porque eu lembro que em cada episódio a gente tinha alguma prática de uma experiência. Uma foi com um preto velho, acho que o outro foi com Exu, e aí teve várias experiências que foram compartilhando em episódios anteriores. Sim. Tem mais alguma novidade que você quer compartilhar? Posso compartilhar, sim, com certeza. Esses dias eu tive uma projeção astral que foi bem interessante, assim, Samuel. Bom, trazer o contexto primeiro, né? Estava vivendo um contexto de desafios materiais, sabe? Muita movimentação, muito caos na vida, muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. E aí estava dentro desse contexto, né? E aí dormi com essa vibração dentro de mim, tentando buscar algo superior, mas nesse dia eu realmente dormi bem desanimado, vamos dizer assim, não é? E aí eu despertei a consciência já fora do corpo, dentro de uma igreja. E pelas características, depois eu fui conectando algumas coisas, né? Então, despertei a consciência dentro de uma igreja e estava rolando ali uma missa, uma cerimônia. E ali quem estava conduzindo a cerimônia era um frei franciscano, porque ele usava aquele hábito tradicional, né, do franciscano, que é marrom. E eu lembro que ele falava algo ali, era um menino jovem, me chamou muita atenção, era um menino bem novinho, branco, mas sabe a pele branca quando ela está bem bronzeada de sol? Então ele estava bem bronzeado de sol. Eu lembro do olhar dele, os olhos, olho azul, bem brilhante, assim, me chamou muita atenção. E tinha um casal sentado, e eu fui meio que direcionado ali para próximo daquele casal. Um casal que estava sentado, o frei ali estava falando algumas palavras, e eu fui ali, fiquei atrás do casal, num espaço onde dava para se ajoelhar. E aí eu coloquei os joelhos ali no genuflexório, né, que tem na igreja, coloquei os joelhos ali, e olhei do lado, tinha uma Bíblia. Me parece que aquela Bíblia foi colocada ali, né? Então era um contexto, né, cristão. E eu me lembro muito claramente, assim, Samuel, quando eu olhei para a Bíblia e o
o Frei, ele falou, João 20, falou essa palavra, assim, falou essa passagem bíblica, João 20. E eu não tenho uma ligação forte, assim, com o cristianismo, sabe, Samuel? Então, de fato, eu não sabia o que era João 20, mas o fato é, quando falou João 20, eu despertei no corpo totalmente consciente. E acordei com João 20 na mente. E aí eu fui buscar, né? Fui numa Bíblia que eu tenho lá em casa, uma Bíblia muito boa, inclusive, que é uma tradução direta do grego, que é do Frederico Lourenço, é da Companhia das Letras, uma versão da Bíblia muito boa, assim, uma tradução muito boa. E aí fui lá em João 20, é a passagem que fala da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo tem um simbolismo muito grande, né? Sobre o nosso renascimento, né? Sobre o nosso ressurgir. Então, na caminhada da vida, muitas vezes a gente vai precisar renascer, ressurgir, ressuscitar das cinzas, né? E aquilo ali me trouxe uma força muito grande, sabe? E me trouxe também uma lição de humildade, porque eu tenho as minhas resistências, principalmente com igreja, assim, com dogmas, né? Com questões mais fechadas, mas a espiritualidade pode ser encontrada em qualquer lugar. Né? Pode ser encontrado dentro de um templo, dentro de uma igreja, onde a pessoa quiser. E eu fui levado para esse lugar e acordei com essa passagem. Isso me trouxe uma força, trouxe a força de Jesus. Maravilha, olha aí. Mais um relato do Diego Roque. Aqui é o Diego Roque, tem aqui esse Instagram que é Luz Consciência, no Instagram que você consegue encontrar, e diegoroque.com. E no YouTube, canal Diego Roque. Faça os contatos para você que adentrar e conhecer um trabalho do Diego. A gente está chegando aqui ao final da nossa transmissão de hoje. Na descrição aqui do vídeo tem os contatos do Diego, tem também um convite para entrar no Clube Consciência, que é o canal de divulgação avisos da TV Consciência Próspera. Entra lá para receber esses avisos e informações e bora junto para mais conexões, né? Vamos lá, como a gente sempre faz, agradecemos aqui a presença do Diego pela vinda aqui a São Paulo, por mais uma entrevista, pedi para ele deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Bom, Samuel, eu quero finalizar te agradecendo pela oportunidade de estar aqui, de aprender com você novamente. Você sabe que eu realmente aprendo muito contigo e fico muito feliz pelo convite, né, pela confiança que você deposita aqui nessa conversa. Para mim é realmente muito gratificante estar aqui com você, estar com o seu público. Fico muito feliz pelo crescimento do canal aí também, por todo o desenvolvimento que está acontecendo. Sempre estou vibrando positivo. E deixar como uma mensagem final para quem está acompanhando a gente aqui, para você que está na sua trajetória espiritual, segue na sua caminhada, né, de alguma maneira encontre algo que converse com o seu coração e a partir do momento que você encontrar, se dedica. Né, se você encontrou algum caminho específico ou se você ainda não encontrou caminho algum, se dedique na sua melhoria. Então se dedique em fazer o bem sem olhar a quem. Com certeza isso é um caminho que vai te levar para a expansão da consciência.